Olha, eu sinceramente não conheço a moça que a gente vai reagir hoje. É um canal pequeno e eu não faço a mínima ideia como, mas um dos inscritos aqui do Traje Cômico encontrou esse vídeo e jogou lá no chat do Subs. E o título me chamou a atenção. Por que o conservadorismo precisa de mulheres magras e quietas? Eu presumo, com base nesse título, que seja o canal de uma feminista. Mas eu não tenho certeza. Quais as chances, não é mesmo? Vamos descobrir juntos. Tomara que seja um conteúdo interessante e renda um bom react. Então, se você, assim como eu, também ficou curioso com esse título e quer saber o que a moça vai falar, já sabe, é só ficar comigo logo depois da vinheta. Você já garantiu a sua assinatura na Nerdola Comics? Pois é, agora a gente tem um plano de assinatura lá no Apoia-se com várias categorias. Você pode ser um sidekick Nerdola para ter o seu nome em todas as HQs, ou então você pode ser um capitão Nerdola que tem uma série de benefícios. Acesso antecipado a spoilers, participação no processo criativo, você vai ajudar a escolher nomes de equipes, de personagens, vários sorteios com prêmios incríveis, inclusive sabe qual foi o nosso primeiro sorteio? Um PS5. Cupom de desconto exclusivo para as camisetas aqui do Traje Cômico da Liga Nerdola. E ainda, lives fechadas só para os nossos capitães e também para quem assinou os planos acima, onde a gente vai atualizando a comunidade dos nossos projetos da Nerdola Comics. Mas você pode ajudar ainda mais sendo um super Nerdola. Nesse plano você realmente vai assinar para receber todas as HQs físicas que a Nerdola Comics lançar na sua casa. E para os magnatas que nos acompanham, temos também a categoria do Lorde Fundador Nerdola. Esse vai receber todas as suas HQs autografadas por todos os integrantes da Nerdola Comics. Ainda vai ter carteirinha de Lorde Fundador, acesso vitalício ao CMB e um grupo exclusivo de WhatsApp com a gente. Tá valendo a pena ou não? Dá uma olhada no link do comentário fixado também ali na descrição, confere os nossos planos em detalhes e considere fazer essa assinatura para ganhar essas recompensas e também para ajudar a gente nesse projeto incrível. Tô contando com você, obrigado por escutar o recado até o final, agora vamos pro tema do vídeo. Então nós estamos aqui com o vídeo Por que o conservadorismo precisa de mulheres magras e quietas do canal Fala Ana Lu. Essa aqui aparentemente é a Ana Lu. E vamos ver se a gente descobre então por quê. Por que o conservadorismo precisa disso? A volta do conservadorismo, da magreza extrema e o controle silencioso sobre o corpo feminino. Lá vem, né? Vocês estão preparados? Eu não sei se eu tô preparado, mas vamos lá. Você já reparou que a magreza extrema voltou? No vídeo de hoje eu vou te mostrar que a magreza extrema não é só estética. É sobre controle. E toda vez que o conservadorismo reaparece com força, adivinha quem vem junto? O padrão de mulher perfeita. Silenciosa, contida e magérrima. É engraçado porque na thumb ela colocou uma foto da Ariana Grande, que realmente apareceu muito magra nesses últimos dias. Acho que no set de Wicked. Não no set, né? Nas premiere, enfim, na divulgação do filme. E sinceramente, eu só vi gente reclamando da magreza absurda da Ariana Grande nas redes sociais. Eu não vi ninguém apontando aquilo como uma característica linda dela. Tipo, nossa, agora ela tá muito mais bonita do que antes. Não vi. As pessoas estavam fazendo piada, estavam preocupadas, estavam justamente falando que, pô, ela ficou feia, ela tá parecendo, sei lá, uns bichos meio esmilinguido, tipo aquelas tripas secas lá do MIB Homens de Preto. Então eu acho difícil comprar o discurso de que a Ariana Grande ficou magra assim por culpa dos conservadores. Isso muito provavelmente tem mais a ver com ela, talvez com um problema de autoimagem dela, algo que não é tão incomum assim em mulheres, né? Esse problema, bulimia, anorexia e coisas do gênero que fazem com que elas sempre busquem um corpo cada vez mais magro, que via de regra não é o corpo que o homem gosta. Então esse já é um discurso feminista que está meio desencontrado com a realidade. E eu não estou dizendo que o corpo magro não está mais próximo do padrão de beleza, é claro que está. Até porque tende a ser um corpo mais saudável. Mas isso é mais para homem do que para mulher até. E especialmente se a gente está falando do Brasil, onde a maioria dos caras não rejeita uma mulher cheia de curvas nem ferrando. Muitas vezes prefere. Só que eu acho ainda mais interessante que a gente está vendo esse movimento de emagrecimento acontecendo especialmente entre as militantes de esquerda, né? Porque você tinha várias militantes realmente da causa da positividade corporal, tipo... Cara, eu quero evitar falar... Vocês já pensaram no nome, né? Dizem que ela processa por qualquer merda. Mas enfim, é uma dessas militantes que
sempre falava que ela era linda com 300 quilos, mas começou a emagrecer e sempre negava que era uma questão de saúde, agora fala que também que é uma questão de saúde de fato. Então, na verdade, a gente teve alguns anos da esquerda tentando subverter a natureza. E, via de regra, é exatamente sobre isso. O esquerdismo é uma tentativa de subverter a natureza. E o conservadorismo tenta trazer a natureza de volta. E não que um corpo esquelético, anoréxico, seja o natural. Até porque não é isso. O conservadorismo não é a favor de anorexia, mas é a favor de um pouco mais de saúde, vai. Não é à toa que começaram a falar que estilo de vida fitness, conteúdo fitness, academia e tudo mais, etc., essas coisas tudo, é uma vertente do fascismo contemporâneo. Porque realmente são ambientes onde a direita predomina. E porque a direita tende a valorizar mais a beleza, que não é subjetiva, como a esquerda tenta fingir que é, enquanto a esquerda tenta quebrar padrões de beleza, tenta incentivar estilos de vida degradantes, autodestrutivos, e depois de uma década de pura loucura e insanidade, onde as pessoas fizeram muita força para fingir que realmente obesidade mórbida era uma coisa linda e que todo mundo tinha que se aceitar como é, em vez de buscar a sua melhor versão. Depois dessa doença realmente que a esquerda propagou na sociedade, finalmente o discurso começou a ficar cada vez mais ridículo. Vários desses militantes tiveram que abandonar porque vários deles morreram. Cara, a maior parte desses militantes que simplesmente ficavam cada vez maiores, realmente morreram. Porque é óbvio, né? Não é nem um pouco saudável. Assim como a anorexia também não é, mas eles estavam empurrando para aquela direção. E tem também a questão do Mondiaro, né? Do Ozempic, essas coisas que se popularizaram e que ela até colocou na thumbnail, que acabou se transformando em mais uma marretada em cima dessa ideologia. Porque no momento que surgiu uma forma prática, se é que eu posso dizer assim, de buscar o emagrecimento, várias pessoas foram atrás, inclusive, né, esquerdistas, muitos e muitos esquerdistas. Ou seja, uma ação que confirma que a esquerda passou mais de uma década mentindo para o mundo e para si sobre essa questão da positividade corporal. Porque quando apareceu a droguinha mágica ali, todos eles foram atrás. Então, no fundo, essas pessoas queriam ser magras, só não conseguiam, não tinham um meio para isso. E Ozempic, Mondiaro oferecer uma alternativa. E eu nem quero entrar no mérito da questão sobre quão saudável ou não saudável é isso e que realmente é uma questão de busca pela estética, porque não é o foco da discussão, né? É sobre por que a direita preza pela beleza e por corpos que aparentam pelo menos serem mais saudáveis e que são de fato mais belos, enquanto a esquerda luta exatamente pelo contrário. E o Mondiaro acabou se transformando assim em mais uma comprovação da hipocrisia esquerdista. Já falei bastante só pela introdução, né? Então, vamos ver quais são os argumentos da moça. A Ana Lu. Gente, e tá tudo tão escancarado. Aquela estética que eu falei pra vocês do Y2K, eu falo Y2K, mas é Yellow 2K, se eu não me engano, que é aquela tendência de moda dos anos 2000. Ela voltou com tudo, essa tendência. Calças de cintura baixíssima, tops minúsculos, barriga negativa como meta de verão. Atrizes de Hollywood cada vez mais magras. Ariana Grande foi um exemplo recente que gerou vários comentários sobre isso. Y2. Comentários positivos? Ou gerou comentários porque chamou a atenção não necessariamente de um jeito legal? E assim, ela tá tratando como se realmente a beleza tivesse saído totalmente de moda. Mas não é verdade. Ainda tinham pessoas bonitas e 99% da população ainda via beleza nas pessoas bonitas. Acontece que, com a imposição de uma agenda que te cancelava se você dissesse o que você realmente pensa, a maioria das pessoas acabou tendo medo de manifestar suas opiniões e, se não fingia ativamente que de fato não existia padrão de beleza e que não tinha preferências estéticas por pessoas visivelmente mais bonitas, ficava na sua, não emitia nenhuma opinião. Então você só escutava, só reverberava o discurso dessa galerinha maluca. A gente tá falando aqui de padrões de beleza, mas vocês sabem que isso se expande a todas as outras pautas da agenda woke. E o que acontece é que, como a agenda woke em si está desmoronando, todas as pautas que ela carregava estão enfraquecendo e as pessoas estão tendo coragem de admitir que na verdade, eu sempre achei uma palhaçada essa história de que criado mudo era uma expressão racista que não podia ser dita. Então, na verdade, eu nunca achei pessoas de 300 quilos
incrivelmente lindas e sedutoras. Então, na verdade, esse papinho de empoderamento feminino é só extremamente irritante e a gente tem que parar de levar isso a sério. E qual é a consequência disso? O mundo está pouco a pouco, devagarinho, melhorando. Mas aparentemente isso está indignando a Ana Lu. Como a gente pode voltar para esse tempo terrível onde as pessoas sabiam que era bonito e buscavam a beleza, se atraíam pela beleza, comentavam sobre a beleza, sem precisar fingir que não estava vendo, que não estava sentindo, que não estava desejando aquilo. Você percebe que se a gente está voltando para o padrão de beleza antigo, significa que, na verdade, ele nunca sumiu de verdade. O que a esquerda tentou fazer com a cultura woke foi engenharia social. Foi mudar a forma das pessoas verem o mundo. Só que, como eu sempre falo, para uma direção antinatural. Então, eles conseguem, por medo, controlar as pessoas e fazer elas atuarem por um tempo. Só que você pode enganar todas as pessoas por um tempo ou algumas pessoas por todo o tempo. Mas você não tem como enganar todas as pessoas por todo o tempo. Em algum momento fica impossível e agora ninguém mais tem que fingir que o Pericles e o Michael B. Jordan são igualmente gostosos. E assim, eu até sei que tem gente que prefere pessoas gordas. Gordas de fato, não é nem a gordinha, mais cheinha, com mais curvas. Não, gordas. Existe essa preferência, assim como acredito que também existe a preferência por pessoas incrivelmente magras, mas são as famosas exceções que confirmam a regra, né? Então, inclusive, se você pegar essa foto da Ariana Grande, meio esquelética, e colocar do lado de uma foto dela mais encorpada, por assim dizer, e sair perguntando para as pessoas em qual das fotos ela tá mais bonita, eu tenho certeza que, independente de imposição conservadora, ou de você fazer esse teste num reduto de conservadores, o resultado vai ser o mesmo, né? Quase todo mundo vai preferir ela na sua versão mais corpulenta. Enfim, vamos seguir com os argumentos da moça aqui, a Ana Lu. Y2K é a sigla em inglês para Year 2000, ou seja, virada do milênio. Ela traz de volta aquele visual de calça de cintura baixíssima, top minúsculo, A parte da moda eu nem comentei porque aí foge um pouco da minha alçada, né? Mas eu gosto desse visual, gosto desse estilo. barriga sequinha, maquiagem brilhante, estética pop. Sabe aquele corpo bem magro, magérrimo, que estampava as capas de revista naquela época? Pois é, Um monte de mulher normal. menina, ele voltou com tudo. Só que isso não é só nostalgia. É mais uma forma de nos Tipo, magra, magérrima é como tava como é que é o nome? Eu ia chamar de Taylor Swift, a Ariana Grande, né? Essas aqui que ela mostrou, aqui. Isso aqui é uma mulher super incrivelmente magra, nossa, magérrima. Tudo bem, é a Gisele Bündchen, né? Ela realmente é magra, mas nessa foto é uma mulher magra, mas não desnutrida, né? Anoréxica. que estampava Aqui. Cara, é uma mulher magra, normal. as capas de revista naquela época. Mais uma. Tem alguma comparação com o que a gente viu antes da Ariana Grande? Não tem, né, cara? Pois é, menina, ele voltou com tudo. Só que isso não é só nostalgia. É mais uma forma de nos dizer que mulher boa é mulher pequena, controlada, que cabe dentro de um molde. E a gente precisa Nossa senhora, mas que extrapolação é essa? Provavelmente ela não concorda comigo e, portanto, vai discordar, inclusive, da ciência também, né? Que constata a proporção áurea. Existem estudos, de fato, pesquisas que mostram que desde bebês, porque qual é o discursinho da esquerda? Que é tudo construção social. Eles tentaram criar uma construção social, mas fato é, alguns estudos já fizeram esse teste, pegaram fotos de pessoas identificadas como bonitas pela sociedade, uma sociedade já construída com esses valores, ou seja, já moldada para achar que aquilo era belo, e fotos de pessoas feias. Então, de um lado você tinha o Brad Pitt, do outro lado você tinha uma pessoa estragada de feia. E aí mostravam essas duas fotos para bebês, recém-nascidos, para criancinhas que não tinham qualquer contato cultural ainda para absorver esse tipo de influência. E o rosto belo, o rosto bonito, tanto do homem quanto da mulher, sempre prendia mais a atenção da criança, enquanto o rosto feio sempre induzia a criança a desviar o olhar. Ou seja, não é só uma construção social, não é só algo que foi imposto pela sociedade para sabe-se lá o quê.
Aí você tem inúmeras teorias wokes, né? Teoria crítica da raça, que vai falar que é um padrão europeu centrado nessa estética branca e loira, coisas do tipo. Você vai ter alguma teoria mirabolante feminista falando que é uma forma do homem oprimir e controlar a mulher, sendo que também existe um padrão de beleza masculino que sempre foi muito mais difícil de alcançar do que o feminino. Já falamos disso. Inclusive o Lógica fez um vídeo sobre isso que eu também já separei para reagir. Não sei se vai sair antes ou depois desse, enfim. Mas é uma coisa óbvia, né? A mulher precisa basicamente fazer uma dieta, né? Às vezes nem isso, se tiver uma boa genética. O cara precisa ficar puxando ferro e usando anabolizante 5 dias, 6, 7 da semana. Também fazendo uma dieta muito mais rigorosa que a dieta da mulher. E, às vezes, se não tiver uma genética que precisa ser muito mais diferenciada, nem assim ele consegue, de fato, entrar para aquele shape que seria o padrão de beleza. Ah, mas as mulheres nem gostam de homem super musculoso. Os homens também não gostam de mina esquelética. Então, por que você pode jogar na conta do homem a magreza extrema como uma imposição do padrão de beleza, sendo que a maioria dos homens não prefere isso, mas não tem nenhuma responsabilidade da mulher, digamos assim, nessa imposição do padrão de beleza masculino super forte, sendo que faz sentido até biológico, né? Porque é uma característica que demonstra força e as mulheres buscam força nos seus parceiros. E é muito mais fácil você encontrar uma mina que de fato adora um cara trincadaço, sabe, super definido e fortão, do que achar um cara que gosta de uma mina que é puro osso. Então você tem essas teorias mirabolantes wokes, que podem ir para várias direções, só que são só teorias furadas que não se sustentam na realidade, que já foram desmentidas por vários estudos. Novamente, a beleza, a questão da proporção é matemática até. E eu sei que até existem alguns argumentos históricos. Uma tribo de não sei aonde gostava de mulheres mais gordas. Ou em determinado período histórico as mulheres mais cheinhas eram tidas como mais atraentes. Mas se você pega uma amostragem geral de praticamente todas as civilizações ao longo de todos os milênios de história que a gente tem registro, o corpo tido como bonito não varia tanto assim quanto os wokes tentam dizer. Existem exceções que confirmam a regra, mas existe uma predisposição a achar belo o que é proporcional, o que é simétrico. Então, quanto mais proporcional, quanto mais simétrico for um rosto, mais belo ele vai ser lido pela maior parte das pessoas. Naturalmente, isso também se aplica ao corpo. Então, essa seria uma discussão sobre beleza. Mas quando a gente embarca em teoria feminista, vira qualquer coisa para falar de opressão, a opressão do homem. É porque o homem quer a mulher pequena, quieta, presa numa caixinha. Tá, e no Brasil que os caras gostam de uma potranca, uma cavala, que a raba tem que ser imensa, cada nádega maior que uma melancia. Chegavam a dar esses nomes, a mulher melancia, por causa do tamanho da bunda da mulher. Então, qual seria a explicação? Existem algumas diferenças culturais, sim, como a gente pode ver, que tem a ver até com a genética, com o ambiente. Mas, apesar de você ter belezas para todos os gostos, aqui no Brasil a gente consegue perceber e identificar e reconhecer uma asiática bonita, assim como na Ásia eles conseguem perceber, identificar e reconhecer uma brasileira bonita. As etnias são diferentes. Elas têm estruturas diferentes, traços, características diferentes, mas existe gente feia e gente bonita em todas as etnias. Existe europeu feio, europeu bonito, existe asiático feio, asiático bonito, existe mestiço feio, mestiço bonito, existe africano feio, africano bonito, e no fim tudo sempre vai ter a ver com simetria e proporção. E com o que o aspecto te passa também, né? O aspecto saudável, via de regra, vai transmitir mais beleza. Um sorriso perfeito, com os dentes todos alinhadinhos, branquinhos, vai parecer mais bonito. Por quê? Porque, poxa, parece, né, mais bem cuidado. Um cabelo comprido, sedoso, sem ponta dupla e todas aquelas coisas que as mulheres falam também vai parecer mais bonito. Por quê? Porque é mais bem cuidado, porque tem um aspecto mais saudável. Todo o seu corpo vai acabar transmitindo isso. E ainda existem alguns pormenores, se a gente for pegar essa questão evolutiva, assim como a mulher tende a procurar um cara que aparentemente possa protegê-la, o cara também vai ter a tendência a procurar uma mulher que aparentemente seja mais fértil, tenha mais condição de dar para esse cara uma família. Essa é a explicação mais racional, mas a gente pode ficar também com essa outra versão, de que é uma imposição do patriarcado conservador dos homens que querem mulheres pequenas porque assim elas são mais
controláveis e submissas. E não que homens não gostem de mulheres submissas, não todos, mas sim, muitos gostam e é uma preferência deles, assim como muitas mulheres gostam de ser submissas. Sim, também acontece. Eu sei, dificilmente uma feminista admitiria. Talvez iria mais uma vez para parte da construção social. Mas não é assim que funciona. Pois bem, vamos ver onde vai chegar a teoria que ela tá trabalhando aqui, né? Precisa falar sobre isso. Inclusive, gente, já tem um vídeo meu falando sobre esse padrão de beleza que quase matou uma geração desses anos 2000. Foi um vídeo que vocês gostaram muito e trouxe muitos inscritos. Esse padrão de beleza quase matou uma geração. Será que ela tá falando literalmente matou, assim, questão de doença por causa de problemas alimentares, transtornos alimentares? Porque quando você radicaliza pro outro lado, você também acaba tendo esse problema. A obesidade é um problema maior do que a fome nos Estados Unidos, que mais exporta cultura e padrão de beleza para o mundo inteiro. Eu chuto que a obesidade é um problema maior que a anorexia também. E a gente viu vários militantes da positividade corporal morrendo por causa dos hábitos que eles estavam incentivando para as outras pessoas. Então, se a gente estiver indo para esse lado literal, não é como se a esquerda tivesse feito realmente um bom trabalho tentando quebrar esses padrões de beleza. Vamos ver se ela explica mais. Inclusive, mas caso você não viu esse vídeo, vai ver, porque eu falo sobre a heroína chique, né? Uma tendência de moda da época, enfim. E aí é muito legal você ir lá conferir também, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar nesse vídeo. Só que esse vídeo eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque é a volta desse pensamento e a volta também dessa nova onda de conservadorismo que voltou também. E eu vou correlacionar a volta do conservadorismo que voltou. Esses dois temas nesse vídeo. Mas enfim, esse outro vídeo do padrão de beleza que quase matou uma geração vai estar aqui na descrição desse vídeo ou vai aparecer aqui em algum momento do card, tá bom? E por coincidência, gente, mas eu não acredito em coincidência, que essa volta da magreza extrema toda voltou junto, assim, bem próximo a esse conservadorismo que tá ganhando espaço de novo, movimento, né? Mas assim... Não é uma coincidência porque tem tudo a ver com o resgate da natureza humana, que é uma coisa que o conservador vai buscar. Então. O que o conservadorismo sempre quis? Exatamente, mulheres controladas, recatadas, comportadas em seus devidos lugares. O corpo magro, frágil, é simbólico. É aquele corpo que não ocupa espaço. É o corpo que se molda. É o corpo da obediência. O conservadorismo, ele não quer só controlar. Tá, mas por um acaso ao longo de toda a história também não existiu uma exigência estética sobre os homens? E em geral, essa exigência também não era de que esses homens fossem extremamente magros, definidos, fortes, mas magros, sem gordura. Não é como se o homem gigantesco, grande, espaçoso fosse almejado pelos conservadores, pela sociedade conservadora, pelo patriarcado histórico. Então, a mesma exigência que era feita para as mulheres também era feita para os homens. Só que, repito, até de uma forma mais pesada. Porque ela pode até falar que era um corpo mais forte para controlar a mulher. Mas, na verdade, não. É porque o homem sempre foi o peão, né? Ele sempre foi a mão de obra. O homem precisava ser forte para ser útil. Ele precisava ter força para poder desempenhar o seu trabalho. Carregar pedra por quilômetros e cortar madeira e caçar. E as próprias mulheres sempre valorizaram essas características. Só isso já desmonta esse papinho de que é um símbolo da opressão masculina. Porque se fosse o caso, não faria sentido que o homem também tivesse imposto que o padrão de beleza ideal para todo homem é o padrão mais fácil e desleixado possível? Tipo, a mulher tem que ser perfeita, o cara tem que ser um escrotão que só come, dorme e a mulher faz tudo pra ele toda vez. Ah, mas tem famílias que são assim. E tem o contrário também. Tá cheio de maromba de academia com uma mulher, né, fora dos padrões do seu lado. Não tô comprando muito a argumentação dela. Controlar o que a gente fala. Ele quer controlar o que a gente veste, como nos comportamos e... Se o homem quisesse controlar o que a mulher veste, a mulher não se vestiria como ela se veste, definitivamente. Ok, o homem talvez queira controlar um pouco mais as roupas da namorada. Mas por quê? Justamente porque as mulheres vão buscando se vestir cada vez mais que nem... Não quero ser ofensivo aqui, mas vocês sabem, né? Com cada vez menos tecido cobrindo qualquer parte do corpo. Esse é um padrão que praticamente
sequer existiu para os homens. Não que não tivesse também uns shortinhos bem curtinhos, praticamente uma cueca, já teve cropped masculino, só que era coisa de, sei lá, rockstar, né? Pessoas mais excêntricas. Não era a roupa do homem médio padrão. Todas essas roupas que a mulherada adora usar ou não usar foram criadas por homens também. E é impossível você falar que uma mulher tem menos liberdade cosmética do que um homem. O homem, ele tem, sei lá, 5 outfits diferentes que ele pode usar. Da cintura pra baixo é calça ou bermuda, praticamente. Sendo a calça 90% das vezes jeans e em algumas situações onde fizer sentido um moletom. No pé é tênis ou sapato. Chinelo se estiver quente e de bermuda. E da cintura pra cima é camisa. Camisa, camiseta. Vai mudar o comprimento da manga. E a estampa, evidentemente. E tem o traje social pra quando a ocasião impõe. Em resumo é isso. Agora as mulheres. Cara, só nos pés elas têm muito mais variedade do que utilizar do que o homem no corpo inteiro. E não é nenhum absurdo o cara não querer que a mulher dele saia pelada na rua pra todo mundo ver. Ah, sim, isso é muito controlador e abusivo. Não, isso é só um relacionamento normal, tá? Uma mulher normal também não vai gostar que o cara dela saia peladão na rua pra mostrar a bingola dele pra geral. Não vai curtir que o cara saia com o zíper, a braguilha aberta, com o primeiro botão desbotoado, mostrando todos os pentelhos saindo do calção dele, com um croppedzinho pra mostrar o tanquinho ali, enfim, não ia achar da hora. Primeiro porque ia ser ridículo, ia fazer ela passar vergonha. E também porque, pelo amor de Deus, o que esse homem tá sinalizando? Só que os homens geralmente nem colocam a mulher nesse dilema. Porque o cara, na pior das hipóteses, ele vai incomodar a mina querendo sair com uma camisa de time de futebol e ela não quer porque acha escroto. Mas ei, como a mulher quer controlar o que o cara vai vestir? Sendo que ele nem tá fazendo isso pra ficar se exibindo pra todas as mulheres ao redor. Agora, uma mina comprometida, querendo sair com um shortinho que mostra até o útero dela, pelo amor de Deus. Tem cara que aceita esse tipo de coisa. Mas é muita falta de noção. No mínimo. Vocês percebem que parece que ela tá falando do islamismo só, né? Tipo, é como se a cultura islâmica dominasse o mundo. Mas não, ela tá falando de Brasil, Estados Unidos. Ela não mostrou um único exemplo de muçulmano ali no vídeo. São basicamente atores e atrizes americanos de Hollywood. Essa é a cultura super opressora que impõe o que a mulher tem que vestir, como ela tem que ser. E depois de tudo isso que ela tá falando, não duvido que ela ainda seja apoiadora do Hamas, da Palestina. Tá tudo errado com a cultura americana, né? Tem que mudar tudo. Mas a Palestina é show de bola. Lá a mulher é super respeitada mesmo. Querida, talvez você esteja travando a luta certa, só que no lugar errado. Em algumas culturas eu até posso concordar com algumas coisas que ela tá falando. Mas, para nossa realidade, aí fica um pouco mais difícil. Principalmente os lugares em que ocupamos. E pensa comigo, não existe um corpo mais fácil de controlar do que aquele corpo que está cansado, fraco e frágil. E é aí que entra... Não, eu acho que tem. Um corpo obeso mórbido, que não consegue nem se levantar da cadeira. É mais difícil de controlar porque, sei lá, às vezes você não consegue mover de um lugar pro outro. Mas tem uma pessoa mais controlável do que uma que é incapaz de levantar da própria cama? Uma pessoa que depende das outras pra tudo? Será que esse corpo não é ainda mais vulnerável? Será que não? Ai, mas ele é espaçoso, mas isso e aquilo. Ué, se a questão é a completa submissão, uma pessoa com pouquíssima mobilidade é mais submissa. Ou, no mínimo, é tão submissa quanto, só que de outras formas. Por que será que o patriarcado não pensou nisso, hein? A magreza extrema, como um disfarce estético, mas no fundo... E lembrando que ninguém quer droga de magreza extrema nenhuma aqui, não? Só mulher magrinha, normal, gostosa também, legal, da hora... É isso, pô. Ninguém tá exigindo a coisa mais absurda do mundo pra mulherada, não. Ele é sobre obediência, sobre controle. De novo. Aí você deve estar pensando, ai meu Deus, mas não tem nada a ver, filha. Pensa aqui comigo. Que bom que ela sabe que até o público dela provavelmente tá pensando que não tem nada a ver, porque não tem mesmo. Se você tá ocupada, contando as calorias que você consome por dia, brigando com o espelho, passando todo o tempo do mundo se odiando, você não vai estar pensando em políticas... Só que isso não é culpa do homem. Aí você tem que brigar mais uma vez com a natureza feminina, que é mais vaidosa. Sim, a mulher é naturalmente mais vaidosa e mais invejosa do que o homem. Então, se o homem não fizer nada, as mulheres vão almejar o que as outras têm e vão se preocupar mais com elas por vaidade. E isso também é científico, biológico. A mulher, ela precisa ser mais vaidosa, se preservar, também por uma questão de sobrevivência. Na natureza humana, e a feminista jamais vai concordar, mas o homem sempre foi o descartável da equação. O homem tem menos valor biológico.
porque o papel do homem na reprodução, na manutenção da vida, é muito mais simples que o da mulher. Se você tem um único homem e 10 mulheres numa tribo, você tem um potencial razoavelmente positivo de reprodução, de manter aquela tribo existindo por mais tempo. Agora, se você tem 10 homens e uma mulher, essa tribo está fadada à extinção. Essa mulher vai ter que ser muito bem cuidada, porque qualquer coisinha que acontecer, acabou. Ela vai levar 9 meses para gerar uma vida, 2, 3, em situações já raras, né? Enquanto um único homem pode fecundar centenas de mulheres nesse mesmo período. Então o papel do homem na preservação da espécie tem menos valor. E o homem tem o papel também de caçar, de garantir o alimento e de garantir a proteção da tribo. O que significa que o homem sempre vai estar se colocando mais em risco. Por isso que o homem é mais idiota, mais inconsequente. Por isso que o cérebro do homem é moldado para fazer com que ele se arrisque, com que ele goste da aventura. Porque ele precisa. Essa é a função dele. A mulher não, a mulher precisa se preservar. Ela precisa pensar primeiro nela própria. E, quando ela é mãe, né, primeiro na prole, claro. Porque o bebê humano é extremamente dependente dos adultos. Porém, se a mulher estiver entre a vida dela e a do marido, naturalmente ela vai escolher a dela. Ela vai preservar a dela. E também existem vários estudos, experimentos sociais que confirmam isso. Enquanto com o homem é exatamente o contrário. E aqui eu vou falar mais uma obviedade, mas que não duvido que uma feminista contestaria, que é absurdamente mais comum um homem sacrificar a própria vida para salvar a namorada do que o contrário. É uma coisa que simplesmente aconteceu milhões de vezes ao longo da história. Mas não é o papel da mulher se sacrificar para salvar o homem. E é legal, né? Como essas questões da natureza humana, as feministas sempre optam por ignorar, porque não conversa com a narrativa delas, né? Em direitos, em liberdade, você não vai estar lutando. E é isso que eles querem. Mulheres frágeis não são ameaças. Mulheres livres, sim. A Naomi Wolf já dizia no seu livro O Mito da Beleza. Dietas são o sedativo político mais potente da história das... Olha que frase bosta. Meu Deus, tá querendo controlar as mulheres porque mulheres indefesas não são uma ameaça. A mulher não é uma ameaça para o homem se ele não quiser que seja, realmente. Porque o homem tem, evidentemente, a força, a resistência, o preparo a seu favor. Só que a natureza, sabendo disso, fez com que o homem fosse voluntariamente dependente física e emocionalmente da mulher. Porque é a única forma da humanidade prosperar. Então não, os homens não querem mulheres indefesas porque aí elas não vão ser uma ameaça. Olha a maluquice de achar que a mulher tem que ser uma ameaça para o homem e vice-versa. Homens e mulheres não foram feitos para serem rivais. Em nenhuma espécie isso faria sentido. Quer dizer, ainda tem algumas que são realmente bizarras, né? Que, sei lá, acho que a Viúva Negra, que tem esse nome porque ela deixa o marido pra morrer e servir de alimento pras aranhinhas, né? Que vão nascer. Só que aí você tem várias características das espécies que fazem com que isso funcione. Porém, como os humanos são muito mais frágeis na infância, eles precisam do cuidado dos adultos. Como a gestação humana é mais lenta, é mais complicada e não gera tantas vidas de uma vez só, homens e mulheres precisam trabalhar em conjunto para que a raça humana não seja extinta. E isso também é um fato biológico amplamente conhecido já há, sei lá, centenas de anos. O objetivo de todas as espécies é evitar a extinção e crescer, ampliar, se proliferar. Então, até dessa perspectiva macro, você percebe que é fundamental que homens e mulheres sejam aliados e não rivais. Então, por que o homem deveria se preocupar com a mulher sendo uma ameaça para ele? Não deveria. A mulher não deveria, de fato, ser uma ameaça para o homem. Mas os homens são ameaças para as mulheres. Também não. Existem homens maus e aí, nossa, mas os números de feminicídio, que foi uma palhaçada que falaram muito aí nos últimos tempos, né? Existem homens maus e existem mulheres más. As mulheres más cometem crimes e delitos e fazem coisas erradas da natureza que compete a elas. Geralmente por manipulação, violência psicológica, envenenamento, porque ela não tem o ímpeto físico. E também a mulher é muito mais amparada do que o homem pela sociedade. Mais uma coisa que a feminista vai rejeitar, mas também tem vários estudos que demonstram isso. Um estudo que eu já estou há tempos querendo trazer aqui para o canal colocava uma menininha perdida num parque e
via quanto tempo as pessoas levavam para acolher aquela menininha. Era assim, 1 minuto que ela ficava lá e já tinha um monte de gente preocupado, perguntando onde é que estão seus pais e tal, tentando cuidar da menininha. Um menininho no exato mesmo lugar passava vários minutos, horas, sem que ninguém fosse atrás para perguntar o que está acontecendo, para cuidar dele. Isso se repetia várias vezes. Então, e outros estudos assim, né, já demonstraram isso. A sociedade sempre se preocupou e se preocupa mais em proteger e acolher a mulher. Então, por isso também você tem 80% dos moradores de rua sendo homens. Os homens sempre geralmente estão nas estatísticas de maior vulnerabilidade social. Porque se o homem não tem trabalho, dificilmente ele vai achar alguém para acolher ele. As mulheres acham com muito mais facilidade. Uma mulher desempregada, se ela tiver um mínimo para oferecer para algum cara, mesmo se ela não tiver, sinceramente, ela vai achar pelo menos um homem disposto a cuidar dela. Agora, o homem que não tem nada, ele vai morar embaixo da ponte. Porque, inclusive, os programas de assistência social dão preferência para as mulheres, mesmo que elas sejam menos vulneráveis nessas situações. Então, também por causa disso, o homem muitas vezes recorre mais ao roubo, por exemplo. Não só esse motivo. Claro, também tem a questão do status, tem muitos que querem ser traficante porque querem ter vida fácil, porque acham que eles vão mandar em tudo lá e tal. Tem isso também. Mas a questão existem homens ruins e mulheres ruins. Não são iguais porque homens e mulheres não são iguais, mas homens e mulheres ruins, e mesmo que seja numa proporção maior de homens ruins do que de mulheres, você vai ter esse grupo de pessoas ruins causando problemas na sociedade. Só que eles são a minoria. A maioria dos homens não está assaltando, espancando mulher, abusando, matando. Não. Pelo contrário, a maioria dos homens protege e cuida. A nossa civilização foi formada para garantir uma coexistência pacífica entre todos, e quem foi que historicamente garantiu a proteção de todas as pessoas dessa sociedade para que ela pudesse ser mais pacífica e tranquila, para que as pessoas vivessem com menos medo? Os homens ou as mulheres? Mas os homens estavam protegendo a sociedade de quem? Outros homens. Não só outros homens. E mesmo quando homens, não por serem homens, mas por serem maus. Cara, a história humana é tão bonita, né? E você percebe como tudo se encaixa perfeitamente na natureza, e a feminista sempre faz questão de macular isso, de corromper, de deixar sujo, podre e transformar numa guerra. Homens e mulheres têm que ter medo um do outro e lutar um contra o outro e vencer a opressão e se vingar. Cara, é horrível, é patético. As mulheres. Não é sobre beleza, é sobre obediência. Quanto mais o conservadorismo cresce, mais o padrão de beleza encolhe. A Naomi Wolf é uma escritora e jornalista feminista formada em Yale e Oxford. Ela escreveu O Mito da Beleza, um livro que foi um divisor de águas para mim. Inclusive, usei ele como base teórica no meu artigo científico da faculdade. Nesse livro, inclusive indico a leitura, ela fala sobre como padrões estéticos são utilizados como ferramentas de controle social sobre as mulheres. E tem uma frase... Essa pseudociência elas adoram, né? Que ela fala que diz muito, diz tudo, sabe? Beleza é um sistema de moeda como padrão ouro. Ou seja, a beleza, ela não é sobre aparência. Como assim? Ela se transforma em um valor social. É como se fosse uma moeda de troca para as mulheres. Mas é sobre aparência. E tem um valor social. Aonde que uma coisa anula a outra? A beleza é só sobre aparência. É uma questão física, uma questão estética, uma questão de proporção, uma questão de simetria. Porque não são só as pessoas que são belas. Existe uma bela árvore. Existe uma bela casa, existe um belo campo, uma bela montanha, uma bela praia, uma bela colina. E geralmente as pessoas observam a beleza natural também de forma consensual. Será que foi uma construção social para fazer com que, sei lá, as praias de águas mais clarinhas fossem vistas como mais belas porque o turismo de não sei aonde? Será? Ou é simplesmente porque o ser humano sempre teve essa capacidade de conseguir identificar padrões e reconhecer o belo? Cara, a natureza é tão incrível que existem algumas características em alguns animais que são responsáveis por disparar gatilhos sentimentais em outras espécies, nos seres humanos principalmente, e isso se transforma em um mecanismo de sobrevivência praticamente. Por exemplo, aqueles bichinhos que têm a pupila muito dilatada, que tem essa característica porque faz com que gere essa feição. Então o ser humano fica com vontade de cuidar, de adotar, porque aquilo transmite um sentimento pra gente. E se a gente consegue ver beleza em outras espécies, ou até mesmo em coisas
que sequer são formas de vida, por que a gente não veria beleza também no ser humano? E se a gente vê beleza, se a gente admira o que é belo, é claro que aquilo vai ter um valor social. Mais uma vez, se existe esse valor social até em bichinhos de estimação, um bichinho bonitinho, fofinho, vai ter muito mais chance de ser adotado por uma família do que um bichinho feio e, enfim, né, que não desperta tanto interesse assim. Se até com outras espécies você tem esse valor social, por que não teria com seres humanos? E por que esse valor social removeria o caráter estético da beleza? Não, olha só, não é sobre aparência. Claro que é, não faz o menor sentido isso. De serem ouvidas, respeitadas e aceitas. E quanto mais a gente se aproxima desse ideal, que é totalmente excludente, racista, magro e inalcançável, mais a gente é recompensada. Cara, tadinha, ela tá presa em 2012, velho. Por aprovação e menos com liberdade. É um sistema completamente cruel. Porque quando a beleza vira moeda, o corpo da mulher vira produto. O da mulher. Do homem, não. A beleza masculina não é vendida também? Por que o corpo da mulher vira produto? Se o do homem também é objetificado, também é comercializado. A beleza é um produto. Assim como tudo que o ser humano dá valor. É uma característica humana. É simplesmente a ordem natural das coisas. Não é sobre mulheres. Não é, o mundo não gira ao redor do umbigo de vocês. Mulheres são muito importantes, mas não é tudo sobre as mulheres. Não é só sobre as mulheres. Elas estão juntas no pacote, porque elas também fazem parte da natureza. Mulheres bonitas têm um valor maior, assim como homens bonitos também têm. Ou não tem? De certo, a mulherada não tem muito mais preferência em cair matando e ficar dando em cima e se jogando pra cima de um Brad Pitt, de um Tom Cruise, de um Rodrigo Hilbert, do que de um cara, né, judiado, um cara claramente não muito bem apessoado. Mesmo entre famosos, é claro que a fama também vai trazer isso. Mas vocês acham que o Chris Evans sofre exatamente o mesmo tanto de assédio que o Luva de Pedreiro? E assim, só pelo status, evidentemente tem um monte de mina querendo ficar com Luva de Pedreiro. Só que o Chris Evans tem o status e claramente tem mais beleza. Então, você apostaria o quê? Qual deles será que é mais assediado, que tem mais mulheres se jogando pra cima? Será que a beleza do Chris Evans nunca favoreceu ele ao longo da sua carreira? Nunca foi uma moeda de troca que ele utilizou para crescer mais, para ir mais longe? Será mesmo que isso só se aplica a mulheres? Acho que não. E o controle tá justamente aí, na cobrança constante para se manter valiosa. Sacada de gênio. Nossa, genial! Genial! E a gênia que pensa nisso não consegue perceber que tudo que ela tá falando se aplica exatamente pros homens também. Não, mas não é na mesma medida, na mesma proporção. Homens e mulheres não são iguais. Assim como o homem também precisa adicionar outras camadas de valor a si. Por quê? Porque são coisas que as mulheres demandam. Então, o homem ser bem-sucedido profissionalmente é algo que traz estabilidade e que as mulheres vão valorizar. Em contrapartida, os homens não costumam se preocupar muito com isso, porque eles entendem que é a obrigação deles sustentar. Óbvio, né? Muitas famílias dividem as contas, mas vocês entendem. A gente está falando de proporção, né? Definitivamente não é na mesma medida, né? Que homens buscam mulheres bem-sucedidas para conseguir viver confortavelmente, que mulheres buscam homens bem-sucedidos para conseguir viver confortavelmente. A questão da beleza inverte um pouco a lógica. Mas é justamente porque o homem demanda menos da mulher. Para um cara bem-sucedido, provavelmente a mulher só precisa realmente ser bonita e não encher o saco dele. Já o cara, além de ser rico, de preferência que seja atraente também. Aí vai depender do que ela vai colocar ali como prioridade. Mas digamos que tem um rico feio e um rico bonito competindo. Ela vai no rico bonito. E se ele tiver status social, se ele tiver fama, melhor ainda. Tá vencendo mais ainda na competição. Homens gostam de mulheres bonitas. Que grande descoberta, coisa de gênio. E mulheres também gostam de caras bonitos. E gostam de caras ricos. Será que eu realmente preciso escrever um trabalho científico pra constatar algo tão óbvio? Enfim. Não me surpreendeu o fato de que o vídeo era um monte de lacradas infundadas. Mas tá aí. Espero que o react tenha valido pra você. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Deixa um like pra fortalecer, se inscreve se ainda não for inscrito, deixa um comentário também pra participar do debate. Valeu e até o próximo vídeo. Parece que a gente se conhece de outro lugar. Parece que faz tempo que eu sonho em te encontrar. Parece que o destino foi traçado 100 anos atrás. Parece que eu nasci pra poder perturbar a tua paz.